Boa noite a todas e todas que estão conosco aqui ao vivo, né? Eu aqui com a Magda e a professora Magda e a doutora Ana Paula, apesar que as duas são doutoras, nem sei como é que eu chamo elas aqui, né? Mas o pessoal falar desse assunto que está pegando, né? Pegando muito, muito, sobre esse PLC, projeto de lei do governo, do complementar do governo, que que fez uma coisa que a gente estava lutando faz tempo, né? Faz tempo, uma política pública para os motoristas de plataforma. Né? A gente está, né, nessa luta já faz tempo, sabendo de não ter os direitos. Mas esse projeto de lei, como é que é esse projeto de lei? Né? Ele atende às nossas expectativas? É isso, então, que as nossas convidadas irão falar para a gente hoje aqui. Depois, né? Mas por enquanto primeiro eu vou começar aqui. Eu já falei para elas que a gente sempre inicia nossas reuniões, a nossa live, sempre com uma mística. Né? Normalmente a gente faz uma mística aqui, uma parte da Bíblia, mas hoje a gente vai quebrar um pouco esse protocolo. Eu vou pegar uma poesia que a Toninha escreveu. A Toninha é nossa companheira da PO aqui, do ABC também, da PO do ABC, né? E eu vou ler aqui, né? Imaginem que eu seja uma mulher, tá? Então, 8 de março de 1857 aos dias de hoje. 1857. As mulheres operárias trabalham, mas sofrem exploração. No entanto, não aceitam e lutam pela libertação. Aceitar calada? Não. Mas o patrão não aguenta ver mulheres em manifestação. E para calar tão fortes lutadoras em ação, tranca as mulheres na fábrica e ateia fogo no local. Todas morrem queimadas, mas deixam para nós a lição. O fogo queima o corpo, mas não queima o pensamento. Pensava o patrão que havia matado o movimento. Nada disso, patrão. Não se engane assim, não. A morte das mulheres ocorreu naquele momento, porém reacendeu a coragem das trabalhadoras, que dali em diante enxergaram o tamanho da exploração e passaram a denunciar sua vida de escravidão. E a partir daquele fato, cresceu a organização. Era grito, era marcha, era ato, ideias claras na cabeça e pés firmes no chão. Os patrões foram percebendo que as mulheres não iam recuar e as conquistas trabalhistas começaram a se apresentar. Menor jornada de trabalho, bela e desejada vitória, salário e licença maternidade, as mulheres com garra e coragem assim foram mudando a história. Desde as mulheres daquele tempo até as trabalhadoras do tempo atual, a luta valeu e muito alcançou, mas sabemos que ainda não veio o final. Salário igual aos homens, fim do assédio sexual. Terminem com a discriminação e também com assédio moral. Justiça para as mulheres, sem violência na casa e na rua. Liberdade em tudo na vida, porque, mulher, esta vida é sua. Não deixe que te prendam, não deixe que te calem, jamais sofram quietas, denunciem, gritem, falem. Porque nós, mulheres, geramos toda a vida, porque nós, mulheres, dominamos a educação. Só não podemos ficar sozinhas, por isso vamos manter a nossa organização. Por isso gritamos, viva o 8 de março, para quem quer ouvir e para quem não quer, querendo ou não, este é o Dia Internacional da Mulher. Então, é da Antônia Carrara, Toninha, né? Que é poeta, escritora, jornalista, professora, militante da nossa pastoral operária aqui do ABC para o dia 8 de março, agora, sexta-feira que vem, né? Que a gente vai estar comemorando, celebrando aí o Dia Internacional das Mulheres, mas março, né? É um mês dedicado às mulheres. Inclusive, a Terezinha de Jesus, que chegou aqui agora já. Boa noite, companheiras e companheiros. Deus seja louvado e rico em misericórdia. Terezinha já está comemorando já a Dia das Mulheres desde o primeiro dia de março, né? O mês inteiro a Terezinha de Jesus, que é também da Pastoral Operária aqui do ABC e também da Pastoral Afro, né?
Mas é assim, então a gente começou assim, né? E que legal a gente ter duas mulheres aqui também, né? Para dividir esse espaço com a gente aqui nessa, nessa live tão importante. Então, vamos começar, né? Eu queria, assim, eu já coloquei no convite, né, falando da Magda, mas eu queria que a Magda depois se apresentasse, primeiro a Magda para falar, depois a gente fala para a Ana Paula. Então, Magda, esse projeto de lei, né? Tanta confusão está dando, né? Afinal de contas, para quem não tinha nada, né? Não tinha nada, ter agora essa política pública, né? É bom, né? É ruim, e o que, na verdade, afeta, né? Não só, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, esses motoristas de aplicativos, mas, pelo que eu entendi, né? Pelo que a gente está vendo, pode afetar outras atividades também. Então, queria, num primeiro momento, que você se apresentasse, então já falasse um pouquinho sobre isso daí, aí depois a gente passa para a Ana, tá? Fica à vontade. Okay. É uma satisfação, mas antes, Gilmar, eu estou recebendo muitas mensagens perguntando como é que as pessoas podem acompanhar, porque eu botei o card e elas não sabem, não estão conseguindo entrar num link para poder acompanhar. Se tu puder colocar aqui no chat, daí eu mando para as pessoas, tá? Mas é uma satisfação estar aqui com a Pastoral, convidada pelo professor Gilmar. Meu nome é Magda Biavaschi, eu sou desembargadora do trabalho aposentada. E hoje, já de alguns anos para cá, eu sou pesquisadora no CESIT, que é o Centro de Estudos do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, onde a gente desenvolve pesquisas sobre o mundo do trabalho, relações do trabalho, o sistema público de proteção social, geração de emprego e renda, enfim, como se pode construir um mundo do trabalho mais harmônico, menos desigual e justo. Então, também integro a AJD e a ABJD, e é uma satisfação estar aqui, também o observatório, coordenado pelo professor René, uma satisfação para estar aqui para discutir esse tema tão relevante que impactou internacional e nacionalmente todos aquelas e aqueles pesquisadores que se debruçam sobre relações do trabalho, mundo do trabalho. O que eu quero dizer, com muita cautela, porque nós, da academia, olhamos para o mundo, buscando compreendê-lo, sempre com um olhar analítico e crítico, para que possamos compreendê-lo e, a partir dessa compreensão, de suas desigualdades, das suas igualdades, buscarmos, né, trazer elementos para discutirmos a melhor forma de construirmos uma sociedade de homens e mulheres profundamente, substantivamente iguais, livres e costurados por laços de solidariedade. Então, esse é o nosso objetivo. Olhando para essa lei, há uma tristeza e uma perplexidade quando se passa a abordá-la e analisá-la, né? Principalmente considerando as promessas que foram feitas em relação a ela, as tentativas que foram feitas no âmbito do diálogo social e a busca de igualdade, que é o que nos movimenta, nós, animais da mesma floresta. Então, essa lei, ela tem um pressuposto, um fundamento. Ela não é uma lei ainda, perdão, é um projeto de lei. E ela tem um pressuposto, um fundamento bastante complicado, que é tentar reconhecer nesses trabalhadores e trabalhadoras controlados por plataformas digitais a condição de sujeitos autônomos. Sujeitos autônomos são aqueles sujeitos que dispõem sobre o seu tempo, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, que deliberam sobre como melhor usar o tempo, que precificam o produto do seu trabalho,
que entregam e vendem o produto do seu trabalho, dispondo sobre o seu preço, que definem o tempo que vão trabalhar, ou que vão exercer as suas atividades para obter um determinado produto por conta própria, por conta e risco próprios. No caso dos trabalhadores controlados por plataformas digitais, o que nós olhando para essa relação, o que nós vemos é um trabalho dependente, subordinado, controlado e sofisticadamente controlado pelos algoritmos, que é uma forma muito complexa e sofisticada de controle. O que nós vemos é venda da força de trabalho para quem se apropria dela e lucra com ela. Hoje, pela subordinação algorítmica, por assim dizer, é a venda de pacotes de tempo de forma despersonalizada, isso quem diz é o Bifo Berardi, de forma despersonalizada, desencarnada e sem direitos, e, portanto, sem demandas. Então, esse é um pressuposto do projeto de lei que, no seu artigo 3º, nega ou reconhece a condição de autônomos e nega, portanto, a condição de trabalho protegido por um sistema público de proteção social ao trabalho duramente construído nesse Brasil, de 30 até 1988, com idas e vindas, avanços e recuos, mas a partir da luta dos trabalhadores. E é compreendendo o direito como luta, como organização, que este projeto nos traz grandes perplexidades. Nós sabemos que houve uma iniciativa de governo que foi chamar as mesas de negociação para poder organizar e dispor sobre esse trabalho. Mas não houve avanços nessa mesa de negociação, houve grandes disputas, os trabalhadores apresentaram 12 propostas, um texto com 12 objetivos, que não foi aceito pelas empresas, e a mesa foi desfeita. Mas, nesse processo, até o governo apresentar um projeto de lei, houve alguns diálogos com algumas lideranças de trabalhadores e, finalmente, para os motoristas, o governo, segunda-feira, chamou um ato público e apresentou esse projeto de lei na presença de algumas lideranças, sim, do movimento dos trabalhadores. E esse projeto de lei, ele nos surpreendeu negativamente quando passamos a analisá-lo. Primeiro, é esse pressuposto: não há vínculo de emprego, não há relação de emprego. E isso se contrapõe, primeiro, à nossa Constituição Federal, porque a nossa Constituição Federal de 1988, que eleva esse sistema público de proteção social ao trabalho, ardamente lutado pelos trabalhadores, à condição de um sistema que é regido por princípios que são considerados sociais fundamentais, esse projeto, ao negar essa existência desde logo da relação de emprego protegida, desconhece ou desconsidera o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, que define e estabelece, traz um elenco dos direitos assegurados a todos os trabalhadores e fala da condição de empregado para assegurar uma presunção, constitucionalizar uma presunção de existência de vínculo de emprego quando há trabalho reconhecido. Essa presunção, ela foi acolhida na Espanha pela legislação espanhola, que foi uma legislação muito vanguardeira na Espanha, no período já agora das contrarreformas espanholas, e antecedeu a contrarreforma trabalhista. E a Espanha definiu essa presunção, havendo trabalho, né, a presunção de trabalho, lá eles chamam protegido.
E, portanto, quem nega a existência de trabalho protegido e quem nega a condição de autônomo é que vai ter que provar a existência da condição de autônomo, que é aquele que trabalha naquelas condições que eu enunciei logo num primeiro momento. Então, essa é a lei espanhola. E essa legislação espanhola, que foi elaborada a partir de decisões das cortes constitucionais espanholas, que trouxeram esses fundamentos, essas fontes materiais para a lei, ela foi hoje incorporada pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho, pela Comissão e pelo Parlamento Europeus, incorporada como diretrizes, como 5 diretrizes para toda a comunidade europeia, fundamentada também nas considerações das decisões proferidas pelas cortes constitucionais europeias. Decisões essas que agora são fundamentos e informam as decisões da nossa Justiça do Trabalho, que a partir também de uma luta de uma arena de disputas e uma luta bastante árdua, em 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho, nós já temos 5 turmas do Tribunal Superior do Trabalho que reconhecem a existência de trabalho protegido e de regulação e de ação de emprego em relação a esses trabalhadores controlados por plataformas digitais. Portanto, esse projeto de lei, essa proposta, corresponde também, além do pressuposto que já enunciei, a um retrocesso em relação a esse movimento, colocando-se na contramão desse movimento, que hoje é forte nos países centrais, legitimado já pelo Parlamento Europeu, mas um movimento que se torna forte aqui no Brasil e que está formando uma jurisprudência importante no âmbito da Justiça do Trabalho, que reconhece a condição de empregados ou de trabalhadores protegidos pelo sistema público de proteção social ao trabalho, que é o nosso sistema constitucional. Então, por isso, eu reconheço nesse projeto de lei, e não só eu, mas todos aqueles que estamos participando dessas pesquisas ou dessas discussões, um retrocesso, uma caminhada na contramão do que está sendo conquistado nos países europeus e do que está sendo agora incorporado por esses acordos e essas decisões de 5 turmas da Justiça do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Então, esse é um primeiro momento. Depois a gente pode olhar a lei e mostrar o que ela tem também de surpreendente em relação aos retrocessos. Por exemplo, com relação à jornada de trabalho, está definindo 12 horas, um limite de jornada de trabalho, mas não considera o tempo à disposição nem o tempo logado, e permite 12 horas para cada plataforma digital durante um dia ou durante uma jornada. Portanto, se ele trabalha para mais de uma plataforma digital, esse limite é extrapolado. E nós sabemos que é uma conquista dos trabalhadores do século XIX a jornada de 8 horas. Né? É uma conquista da classe trabalhadora, porque sabemos que uma jornada de 12 horas, que vai ser muito mais do que isso, considerando o tempo logado ou o tempo plugado, considerando o tempo de espera e considerando o trabalho para outras plataformas digitais, vai ser muito mais do que 12 horas, e a lei não assegura repouso remunerado, não assegura férias. É verdade que ela assegura a esses trabalhadores a condição de sujeitos previdenciários, mas essa condição já existia. Então, não era necessária a existência dessa lei para assegurar a condição de sujeitos previdenciários. Os pagamentos, grande parte, têm natureza indenizatória e visam a ressarcir os prejuízos que os trabalhadores têm, e não a natureza remuneratória. E estabelece, sim, a possibilidade de ampliação de direitos via negociação coletiva para uma categoria muito frágil, muito desorganizada, e que sequer se sabe qual é a classificação dessas empresas para poder ser estabelecida uma negociação coletiva. Quando sabemos que as negociações coletivas, mesmo nas categorias mais organizadas, sobretudo a partir da reforma trabalhista de 17, elas não têm incorporado direitos. Então, é algo bastante complexo deixar unicamente para as negociações coletivas a possibilidade da ampliação
desses direitos. É bem verdade que ela define a possibilidade da negociação coletiva, mas com muitas dúvidas ainda que estamos colocando para a própria interpretação dessa lei. Claro que se procurará sempre uma interpretação generosa da lei, mas ela traz problemas e traz grandes dificuldades. Por fim, já passando para a Ana Paula, ela não trata dos algoritmos. Nós sabemos que a não transparência dos algoritmos foi definida a partir de várias obrigações, inclusive de direitos dos sindicatos, já na legislação espanhola. E esse projeto de lei não traz definições da formulação ou da transparência desses algoritmos. Aliás, é uma legislação, uma proposta de lei que nega a relação de emprego, mas que define, inclusive, elenca formas bastante importantes de subordinação. Reconhece a subordinação, mas nega a existência da relação de emprego ao definir os trabalhadores como autônomos. E nós sabemos que trabalhador autônomo não é todo aquele que vende a força de trabalho. E relegar aos trabalhadores a condição de empreendedores é algo bastante complexo e que pode, inclusive, estimular a contratação de MEIs, de PJ, sem direitos, e pode, inclusive, dar força para essas decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional, que nega a possibilidade, por exemplo, à Justiça do Trabalho de reconhecer vínculos de emprego e se fundamenta, em grande parte dos acórdãos, na maravilha ou na excelência do empreendedorismo, que seria a mola propulsora do desenvolvimento econômico e da geração de emprego, quando nós sabemos que onde esses modelos, que são modelos ultraliberalizantes, sem sistemas públicos de proteção social, duramente conquistados, foram implementados, as promessas não foram entregues porque não podem ser entregues. Então, são modelos em que promessas não são cumpridas, não são entregues. Por isso, a nossa perplexidade. E, ademais, exige ou nega a possibilidade de trabalho infantil, mas para motoristas que têm que ter carteira de trabalho. Então, vê que é uma contradição aqui com relação à nossa própria legislação. E, por fim, nega, com a aprovação da lei, nega ou promete reduzir a escravização, o que fica na área do risível. E, por fim, ainda, ela, em vários artigos, no artigo 4º, sobretudo, permite uma relação ou uma correlação ou uma legalização dos sistemas de terceirização ou de locação de mão de obra, que é a marchandage, que já foi banido no século XIX na Europa. Então, eu acho que essas são as características da lei. E como direito é luta e direito é organização, nós estamos trazendo essas reflexões para o parlamento para que a lei possa ser aprimorada, possa se fazer uma emenda supressiva ao artigo 3º, possam se ampliar os direitos ali incorporados e, inclusive, se assegurar a competência da Justiça do Trabalho para dirimir todos os conflitos decorrentes do trabalho. Negar a centralidade do trabalho e negar direitos a esses trabalhadores que trabalham ditos autônomos é, na realidade, contribuir para ampliar a fragmentação, ampliar a desigualdade, ampliar a fragilização de um mundo do trabalho desigual e assim, sequestrar a democracia. Obrigada. Nós é que agradecemos, né? A professora Magda, ela deu já uma geral, assim, bem ampla, né, do que está acontecendo, né? Mas eu queria, aqui, antes de passar para a doutora Ana, né, colocar aqui o Chininha, que dá uma boa noite, também a Renata Matsumoto, que fala assim: obrigada pelos esclarecimentos, doutora Magda. Importante todos refletirmos e nos posicionarmos quanto ao projeto de lei. Não é possível que prospere algo que não seja favorável aos trabalhadores, né? O pessoal fala o bom inimigo do péssimo, né? Mas às vezes não, né? O bom inimigo do ótimo, né? Mas o péssimo também é inimigo do bom, né? Então, mas agora, passando para a doutora Ana Paula, né, para ela falar um pouco, eu queria já incluir também, já que ela
juíza do trabalho também, eu me lembro que a doutora Valdete, ela falou que de uma questão da justiça do trabalho está sendo meio que boicotada, né? E eu queria que ela também, né, falasse, ficasse à vontade para falar o que ela achou também desse projeto, mas também que incluísse essas questões, né? Porque quando o Supremo começa a decidir coisas que eram de competência do pessoal do trabalho, né? Então, realmente, esse perigo existe, né, de ter a justiça do trabalho ser boicotada? Existe alguma coisa? Eu sei que você dos juízes pela democracia, daquele associação Juízes pela Democracia. Aliás, depois, Magda, também fala também daquele documento, né, que foi encaminhado para o ministro Flávio Dino, é importante depois, mas depois, deixa a doutora Ana primeiro dar uma geral, para depois a gente volta a mais uma rodada aqui, aí dá tempo do pessoal ouvir também a doutora Ana, e aí a gente depois fazer uma rodada de perguntas. Então, é contigo, doutora. Abre o microfone, por favor. Boa noite, Gilmar. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você e com a Magda. Eu e a Magda temos, aí, ao longo dos anos, dividido vários espaços virtuais e também presenciais, né? É muito importante essa live acontecendo hoje, né? Me parece que o ponto principal, quando a gente fala desse projeto de lei, talvez seja esclarecer os trabalhadores. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Eu sou juíza do trabalho, já há 25 anos, atualmente eu sou juíza titular da primeira vara do trabalho de Americana, do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, e sou mestranda no CESIT, tendo a Magda como minha grande orientadora na minha dissertação de mestrado, na qual eu estudo a escravização de pessoas no Brasil contemporâneo. E eu gostaria de falar um pouco a partir da minha prática profissional, tanto como juíza do trabalho, como pesquisadora do mundo do trabalho, né, inclusive das questões referentes ao trabalho mediado, né, por plataformas digitais. O projeto de lei, com toda a sinceridade, ele é muito ruim. Ele não é bom. Ele não é o bom do ótimo. Ele é muito, muito ruim. Né? Em que sentido que este projeto de lei ele é ruim? Essa negociação que ocorreu nessa mesa tripartite com representantes dos trabalhadores, do governo e das empresas, ela partiu ali de um conjunto de diretrizes, né, que cada uma dessas partes entendeu que deveria constar nesse projeto de lei. Quando a gente observa o que a bancada representativa dos trabalhadores postulava nessa mesa de negociação para esse projeto de lei, nós vamos observar que praticamente nenhuma destas postulações foram alcançadas nessa negociação. A começar pela própria classificação dessas empresas, né? As empresas de transporte por aplicativo, né, como são chamadas, elas não são empresas de tecnologia, né? Pensar que a Uber, que a iFood, que neste caso não está nesse projeto de lei, porque a iFood tem entregadores, mas ela também é uma empresa chamada de empresa de trabalho por plataforma ou por aplicativo, né? Elas não são empresas de tecnologia. O que elas oferecem não é tecnologia. O que elas oferecem é a prestação de serviços. A Uber oferece uma prestação de serviço de transporte urbano, né? Assim como o Cabify, assim como o 99 Táxi. A iFood, entre outras, oferece um serviço de entrega. Então, elas são empresas de prestação de serviços, que utilizam uma ferramenta tecnológica, o aplicativo, para mediar esta prestação de serviço. Então, a Uber, o motorista está logado, ele recebe ali um comando que vem pelo aplicativo, indicando que em tal local tem uma pessoa
pedindo um carro, ele se desloca até este local, busca essa pessoa, faz o trajeto e faz a entrega. Ou seja, o que a Uber entrega para os usuários é uma prestação de serviço. Então, começa nesse primeiro ponto, né? Uber, iFood, todas estas empresas que se utilizam de plataformas digitais para mediar a prestação de seus serviços não são empresas de tecnologia. E isto era uma demanda dos trabalhadores, né? Eles queriam uma regulação tributária e trabalhista que não tratava estas empresas como empresas de tecnologia, mas como empresa que faz uso de uma tecnologia específica para organizar o seu negócio. Então, esse é o primeiro ponto, né? E quando a gente olha para esse primeiro ponto, a gente já vê o primeiro problema neste projeto de lei, né? Que é admitir que empresas que têm um determinado tipo de negócio, vou pegar o caso da Uber, transporte de passageiros, preste este serviço sem ter nenhum empregado registrado, com carteira de trabalho e com os direitos previstos na CLT. Por este projeto de lei, estes motoristas são autônomos. Eu diria, usando palavras do Rodrigo Carelli, que, na verdade, eles são subordinados sem direitos. Então, o primeiro ponto da pauta para os trabalhadores era essa regulação tributária e trabalhista, que exigia que a empresa não fosse considerada uma empresa de tecnologia, mas sim uma empresa que fizesse uso específico de uma tecnologia para organizar o seu negócio. Isso não foi aprovado nessa mesa de negociação e não consta do projeto de lei. A prevalência dos acordos e convenções coletivas, os direitos sindicais, a negociação coletiva, né? Os trabalhadores brasileiros têm estes direitos garantidos, e não apenas aqueles regidos pela CLT e com vínculo de emprego. Também os trabalhadores autônomos podem negociar coletivamente e exercer direitos coletivos. Então, não houve ganho neste aspecto. A legislação já protegia estes trabalhadores na possibilidade deles se organizarem coletivamente, negociarem coletivamente suas condições de trabalho e estas normas coletivas terem força jurígena, né? O que é força jurígena? São normas que se aplicam aos casos concretos e normas que precisam ser observadas. Então, o projeto de lei não alterou nada que já não estava previsto na nossa legislação, independentemente da relação ser de emprego ou não. O outro ponto, que era uma demanda dos trabalhadores, era o vínculo de trabalho, definido conforme a legislação atual, um vínculo por prazo indeterminado para trabalhadores habituais, então seria um contrato de emprego para aqueles que prestam serviços de forma habitual, um vínculo autônomo para os trabalhadores apenas eventuais, aqueles que apenas eventualmente prestam o serviço se utilizando do aplicativo para esta prestação de serviços. Isso também não foi atendido nessa mesa de negociação e no projeto de lei. Para todos os trabalhadores que utilizarem aplicativos para prestar serviços de transporte de passageiros, o vínculo de trabalho, segundo o projeto de lei, será um vínculo de trabalho autônomo. Então, este ponto também não foi atendido. Jornada de trabalho, o que postulavam os trabalhadores nessa mesa de negociação? Primeiro, que a jornada de trabalho fosse considerada por todo o tempo à disposição da empresa, ou seja, pelo tempo que o trabalhador estivesse logado. Eu loguei agora no meu aplicativo da Uber e vou permanecer 10 horas logada, aguardando ordens, aguardando o momento para prestar o serviço ao usuário e cliente da Uber. Não é meu cliente, é cliente da empresa Uber, que é a empresa que presta serviços de transporte. Esta demanda dos trabalhadores também não foi atendida, porque foi estabelecido um limite máximo, como a Magda já colocou, de 12 horas logado, mas estas 12 horas não significam horas de efetivo trabalho, e nem mesmo horas à disposição da empresa. Se um trabalhador permanecer 12 horas logado e, neste período, não realizar nenhum transporte,
essas 12 horas não lhe remuneram, não lhe serão remuneradas em absolutamente nenhum centavo. Ele vai ter um dia inteiro de trabalho ou de permanecer à disposição e correrá o risco de não ter nenhuma remuneração. Correrá o risco, não, pelo projeto de lei, se ele não tiver transporte neste período que ele está logado, ele não tem remuneração. Então, os trabalhadores queriam que a jornada de trabalho fosse estabelecida pelo tempo à disposição, pelo tempo que os trabalhadores permaneciam logados, e não pelos trajetos e pelo tempo de trajeto entre buscar um passageiro e deixar esse passageiro no destino. Isso também não foi atendido. Os trabalhadores queriam que esta jornada fosse limitada a 8 horas diárias e a 44 semanais. Horas logadas, não horas de trabalho efetivo no transporte, mas horas de estar ligado, linkado, vinculado, logado no aplicativo. 8 horas diárias e 44 semanais. Com direito a hora extra, se estas horas fossem ultrapassadas, conforme a Constituição Federal. Isso também não foi atendido. O que a lei estabeleceu? Um limite máximo de 12 horas logado, que, como disse a Magda, por empresa, então eu posso, em tese, permanecer 12 horas logado na Uber e 12 horas logado na Cabify, na 99 Táxi ou qualquer outra que venha a surgir, né? E só vou receber pelas horas em que eu aceitar uma corrida, né? Aceitar um dos clientes da Uber, buscar este cliente, levá-lo até o seu destino. Então, mais uma demanda dos trabalhadores que também não foi atendida. A Seguridade Social, né, há uma previsão na lei de que os trabalhadores, no projeto de lei, de que os trabalhadores vão ser considerados contribuintes individuais, mas o direito à Seguridade Social já estava assegurado a estes trabalhadores, é um direito assegurado a todos os trabalhadores brasileiros, independentemente do vínculo formal estabelecido. Então, não é um avanço significativo, né? Remuneração mínima. E aí nós chegamos na remuneração mínima. Foi estabelecida uma remuneração mínima a partir do parâmetro do salário mínimo nacional. Mas, como este trabalho ele é calculado e desenvolvido por horas, o salário mínimo para estes trabalhadores é o salário mínimo proporcional horário. Mas as horas de trabalho somente serão consideradas aquela de efetivo transporte. Então, o trabalhador poderá ficar 12 horas logado, poderá trabalhar no efetivo transporte entre uma corrida e outra aproximadamente 4 horas, 2 horas, 6 horas, 8 horas, e ele terá sua remuneração calculada pela quantidade de horas do efetivo transporte. O único ponto que o projeto pode, na minha percepção, pode ter significado alguma vantagem de ordem financeira é o estabelecimento de um valor horário também, por hora, para os custos de manutenção. Mas, por outro lado, quando a gente olha para isso, eu tenho que reconhecer que esses trabalhadores vão ficar responsáveis por toda a manutenção do veículo, combustível, pedágio, IPVA, seguro do carro, combustível, né? Eventuais acidentes materiais, períodos que o carro tem que ficar parado para manutenção, para conserto, né? E eles só recebem pela hora trabalhada, né? E o valor também não é um valor suficiente para cobrir todos estes custos. O projeto de lei não traz normas de saúde e segurança para estes trabalhadores. O projeto de lei mantém íntegro, é quase uma cópia dos manuais internos das empresas, estabelecendo claramente que estes trabalhadores não são autônomos. O que eu percebo, conversando com trabalhadores, no dia a dia da Justiça do Trabalho e pesquisando o tema, é que a maioria dos trabalhadores, tanto aqueles que são do transporte de passageiros quanto entregadores, eles têm, e aí é uma demanda que também foi apresentada para eles têm um apego, e com razões para isso, à flexibilidade da jornada. Por que eu não quero a carteira de trabalho? Porque eu quero ser livre, porque eu quero ter liberdade de fazer o meu horário, porque eu quero ter liberdade de me logar ou não.
porque eu quero ter liberdade de trabalhar tal dia ou tal outro dia, ou deixar de trabalhar um dia, ou trabalhar de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada. Eu quero essa liberdade. E a carteira de trabalho e o vínculo de emprego vão me retirar esta autonomia, né? Então, quando se fala que os próprios trabalhadores se autodenominam autônomos, na verdade, eles estão se referindo à liberdade que este tipo de trabalho lhes garante de trabalhar determinado horário, determinados dias, determinada quantidade de vezes por semana. Mas isso não é autonomia, né? A autonomia, como a Magda mesmo colocou, é estabelecer a forma integral de como o seu trabalho vai ser desenvolvido. Você não está sujeito a ser avaliado, a não ser pelo seu próprio cliente, que pode não querer mais a sua prestação de serviços. Mas você não está, o autônomo, ele não vai ser avaliado pela empresa que faz a intermediação desse serviço e que usufrui do lucro da prestação do serviço. Então, o Uber, o motorista da Uber, ele não tem autonomia nenhuma, ele não pode nada. Todas as regras do transporte realizado por meio de carros vinculados à Uber são determinadas pela Uber. Não há autonomia. E o outro ponto importante, que eu acho que os trabalhadores tinham que ter muito claro isso, né? É possível ter o vínculo de emprego, os direitos protegidos pela Constituição e pela CLT, com liberdade de horário e mesmo de dias de trabalho. Não há nenhuma incompatibilidade na nossa legislação, nenhuma, a que um trabalhador celebre um contrato de emprego, com registro em carteira de trabalho, com todos os direitos trabalhistas garantidos, e aqui eu vou citar os básicos que não aparecem no projeto de lei, e são básicos, mas são extremamente importantes, né? Férias, terço constitucional de férias, 13º salário. No momento de uma eventual rescisão do contrato, isso também não aparece no projeto de lei, né? Os trabalhadores com registro em carteira de trabalho, com vínculo de emprego, precisam ser pré-avisados, tem esse período indenizado, se ele não for trabalhado, tem direito à redução de jornada neste período, se o aviso prévio for trabalhado. Os trabalhadores com emprego têm garantido fundo de garantia por tempo de serviço e, por ocasião da dispensa imotivada, têm garantido uma multa rescisória de 40%. Então, tem garantido horas extras com acréscimo de 50% do valor da hora normal. Nada disso consta no PL. Então, o PL, ele, na minha percepção, e eu já li, reli, li novamente, tentei buscar outras análises, o PL não garante nada a estes trabalhadores. Como eu disse nos bastidores para você, o elefante pariu um rato. Os trabalhadores precisam ter consciência disso. Este PL não garantiu nenhum direito aos trabalhadores. E manteve a subordinação exercida pela Uber. O que mudou, né? O capitalismo, ele só muda a forma. Agora eu tenho uma empresa que utiliza mão de obra, que recebe lucro a partir desta prestação de serviços, mas, como temos desenvolvimento tecnológico, eu não preciso mais de um chefe me dando ordens para me dizer o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que buscar o passageiro, aonde eu tenho que entregar esse passageiro, qual é o preço da corrida desse passageiro. Um motorista autônomo que tem o seu veículo, ele pode, inclusive, estabelecer o preço da sua corrida. Isso acontece na Uber. Eu tenho possibilidades de avaliação, isso está previsto no projeto, eu tenho possibilidade de desligamento desse motorista se, por ocasião dessas avaliações, ele não receber uma boa avaliação ou descumprir alguma norma da empresa. Que autonomia é esta? Não existe autonomia. Então, com todo respeito ao governo federal e ao projeto de lei e ao discurso do nosso presidente Lula, desta vez o equívoco foi grande e desastroso. E um problema adicional, né? Este projeto de lei poderá
levar a que tantos outros trabalhadores em situações muito semelhantes de trabalho tenham também o seu trabalho desregulamentado e não reconhecido. Eu gostaria de falar mais de duas coisas, falar também da questão da justiça do trabalho, como você me pediu, mas eu vou retomar a palavra para a Magda, e se no final nós tivermos ainda um tempinho, eu falo um pouquinho da justiça do trabalho, e eu gostaria também de falar de impactos ambientais que o projeto de lei pode causar. Obrigada. Nós é que agradecemos. Bom, depois que a Magda e a Ana Paula falaram, se alguém ainda vier falar que se era amor ou se era cilada, que nem eu coloquei lá na música do... Né? Era cilada, né? Com certeza. Mas eu queria aqui colocar mais uma... Na verdade, não é uma pergunta, é o Emerson, lá de Bagé, que é advogado também, né? Aí é no nosso grupo também, ele falando assim, ó, boa noite a todos. Parabéns pela iniciativa, professor Gilmar, uma matéria muito cara à sociedade brasileira, viva a pastoral operária. Registro especialmente as expositoras pela excelência em suas manifestações, que proficuamente analisaram a questão que, de fato, lamentavelmente, não trouxe soluções a esta nova categoria. Pior, criando uma verdadeira confusão. Não há lei tão justa que possa ser injusta acerca dos casos humanos. Então, obrigado, Emerson. Valeu aí pela conversa. Bom saber que você está acompanhando também a gente aqui, né? Eu pedi para o pessoal colocar like, né, e compartilhar para a gente tentar aumentar a nossa... Mas, de qualquer maneira, depois vou ver se eu faço alguns cortes também, viu? Para a gente poder divulgar. Esse assunto é muito importante. E os trabalhadores não estão sabendo, porque, na verdade, deixa eu falar a verdade, eu, quando peguei esse projeto, você lê, assim, a gente não tem assim, a clareza de conseguir identificar, né, o que vocês identificam, por exemplo, né, porque vocês olham assim, você fala, está faltando isso, está faltando aquilo, com muito mais facilidade do que a gente, né, a gente da pastoral operária, a gente luta, lógico, pela defesa dos trabalhadores, né? Defesa de todas as que a gente chama de violências no trabalho, né? Essa aí é mais uma violência no trabalho, mas para nós é muito difícil a gente chegar, ler uma lei, interpretar e já chegar nos trabalhadores. A gente tem dificuldade. Então, é muito bom que vocês, além de interpretarem, né, estão passando de uma forma tão didática assim que tenho certeza que está todo mundo entendendo. Antes de então passar para a Magda, tem mais uma, Teodoro Abusana. Pior é afastar esta categoria dos trabalhadores das normas de segurança e saúde do trabalho. Trabalhadores que sofrem tantos adoecimentos e acidentes ficaram mais desprotegidos. Longas horas, trabalhando no trânsito, sujeito a um cansaço, acidente, bom, enfim, riscos é que não falta para eles, né? Mas, então, voltando, Magda, para complementar, assim, acho que a gente já detalhou bastante, né? Mas eu acho que ainda cabe mais, né? Principalmente falar daquele negócio que você colocou lá no nosso grupo do observatório. Vamos falar para o pessoal também que não sabe, a gente faz parte de um grupo, né, observatório lá de estudos do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e a gente já está fazendo um trabalho sobre isso. Aliás, uma outra coisa também que é importante a gente se lembrar, né, porque nesse projeto também, que nem o Rodrigo lembrou, né, ninguém fala de dados, de algoritmo, de inteligência artificial, né, que é o mínimo que deveria ter essas informações, né? Os trabalhadores têm que... Isso que controla a vida deles, né? Mas, então, eu vou passar, então, para a Magda. Por favor, fica à vontade, Magda, para colocar... Eu acho, Gilmar, bom, esse espaço é fundamental, né, para a gente poder divulgar o que significa esse projeto de lei, né, que foi entregue à sociedade sob o argumento de que seria uma nova classe de trabalhadores autônomos com direitos. Não são nem autônomos e nem têm direitos, né? Então, é um PL que precisa ser muito bem analisado, discutido, e eu acho que um elemento que a gente ainda não apontou, ele está correndo no parlamento com urgência, em regime de urgência. E isso é bastante complicado também, né? Mas o que eu quero assinalar é que nós temos um parlamento
hoje muito conservador. E corremos o risco, e certamente isso poderá acontecer, de que o projeto seja ainda piorado, né? Porque nesse processo, né, de tramitação no parlamento, ele pode receber emendas e ele pode ser piorado ainda nessa trajetória. Então, é um projeto, como a Ana apontou, que não atende os 12 pontos, que foi o documento, né, que os trabalhadores levaram à mesa de negociação. Não contempla aqueles 12 pontos, né? Ao contrário, e traz, né, essa figura que eu vou chamar, como Chico de Oliveira criou, vou chamar, em homenagem a ele, vou chamar de ornitorrinco, né? Poderíamos aqui estar tratando de um ornitorrinco, que é um trabalhador autônomo, extremamente subordinado, com algoritmos que não foram tratados nem disciplinados, né? E com uma subordinação bastante importante, como a Ana sublinhou, e com uma jornada de trabalho que nos reporta para o filme Os Companheiros do Mário Monicelli, que trata de uma realidade do século XIX. Então, eu acho que é um alerta, o que nós estamos aqui trazendo é um alerta, porque o PL ainda não foi aprovado, e quem sabe, né, as relatorias chamam audiências públicas para a gente poder discutir no parlamento o significado disso, né? Audiências públicas que possam elucidar ou desvendar toda essa problemática que nós, pesquisadoras e pesquisadores, estamos apontando. Não só no Brasil. Nós temos um documento que foi assinado por 580 pesquisadoras e pesquisadores internacionais e nacionais, e que estaremos encaminhando ao ministro Flávio Dino. Já houve um requerimento de audiência, várias entidades, o Observatório, o Dr. René, por meio da frente, ele assina esse documento, várias entidades assinaram, não esse documento do 580, esse pedido de audiência com o ministro Flávio Dino, onde nós vamos levar as nossas preocupações em relação às reclamações constitucionais, e vamos levar o documento também dos 580 pesquisadores internacionais e nacionais, e que mostram a realidade dos trabalhadores alocados ou controlados por plataformas digitais e como eles são subordinados, né? E é uma subordinação estrutural, algorítmica, e que esse PL, uma situação que esse PL não resolve. E se for aprovado, ele não vai, infelizmente, entregar o que ele promete. Então, vai dificultar muito a formação de fundos públicos, vai dificultar muito a redução das assimetrias e das desigualdades do nosso mercado de trabalho, né, que foi constituído, nós sabemos, sob o signo da exclusão social. E esta categoria, que são os trabalhadores por plataformas ou controlada por plataformas digitais, é uma categoria muito vulnerabilizada. Então, eu acho que nós precisamos aprofundar essa discussão para buscarmos compreender que tipo de sociedade esse PL, se aprovado, poderá contribuir, aumentando a fragmentação, reduzindo a força das entidades sindicais, né, e ampliando as desigualdades. E eu gosto muito de dizer que as desigualdades, elas têm um potencial corrosivo muito grande, e uma vez ampliadas, elas permitem o aflorar da violência, dos fascismos, e, portanto, permitem o sequestrar desse sistema que a gente tanto aprecia, que é a democracia. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, nós discutirmos com muita profundidade esse PL, as suas possibilidades, né, as fissuras que ele provocará,
e os seus significados. Não à toa nós temos 580 pesquisadoras e pesquisadores assinando esse documento, que não é em cima do PL, mas que traz uma abordagem muito significativa do tipo de trabalho exercido sob o controle de plataformas digitais, né? Onde os interesses das finanças prevalecem. E eu vou terminar dizendo o seguinte: tem vários pensadores que nos auxiliam nessa trajetória. O Hobbes, o Rousseau, o Freud, né? Ou seja, quando os interesses privados, dizia o Hobbes, e depois o Rousseau recupera isso, eles... Estou ressignificando o que eles dizem, né? Eles sequestram ou subjugam o sentido do público, né? As desigualdades se aprofundam e a vontade geral fica muda. E, segundo Hobbes e depois o Rousseau, pactos entre desiguais são sempre pactos iníquos, injustos. E o que o projeto de lei pode fazer é exatamente, se aprovado, né, aprofundar o encontro, a possibilidade do encontro livre das vontades individuais, criando opções que serão opções coações, em que a força bruta preponderará. E o desespero da luta pela sobrevivência vai contribuir para que se escolha aquela forma sugerida por quem vai contratar a minha força de trabalho. A Ana bem lembrou da opção coação pelo Fundo de Garantia, que quando se criou, se estabeleceu a não mais estabilidade, se retirou a estabilidade decenal dos trabalhadores, conquistada em 23 e incorporada pela CLT. E se, nesse momento histórico, se definiu que se criaria um fundo de garantia por tempo de serviço para substituir ou para compensar essa perda da garantia da estabilidade no emprego, se definiu que haveria uma opção, se criou um regime opcional que os trabalhadores poderiam optar. E mais tarde se chamou isso de opção coação. A carteira verde e amarela, sem querer comparar, nós estamos em sistemas completamente distintos, mas a carteira amarela também ela trazia uma possibilidade de opção. Ou seja, quando se dá ao trabalhador fragmentado, fragilizado e sem direitos a possibilidade de optar, essa opção não é livre, né? Mas ela sim, ela é condicionada por uma necessidade de sobrevida ou de sobrevivência. Então, é disso que se trata. E é por isso que eu coloquei ali no chat um link que é uma fala de uma pensadora muito importante quando ela diz: quando se constrói uma sociedade em que o empreendedorismo e os interesses do indivíduo prevalecem e preponderam, nós estamos constituindo uma forma ou um modelo muito prejudicial à coletividade, né? E aqui, como diz o Rousseau, a vontade geral pode emudecer. E a força bruta pode preponderar. Então, eu acho que é um grande desafio nós aprofundarmos essa discussão, trazermos essa discussão à tona e contribuir para com o nosso governo, o meu governo, em quem eu votei, e que afirma e promete, né, que vamos e precisamos colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E é esse mesmo presidente, com a sua liderança reconhecida, que pede que nós nos manifestemos, que pede que nós demandemos, porque ele compreende que direito é luta e é organização, e esta é a sua fonte material por excelência. E é por isso que nós estamos aqui, trazendo esse alerta e trazendo essa possibilidade de diálogo e agradecendo a Pastoral por esse momento e por essa possibilidade que precisa se aprofundar. É no campo da política que nós vamos criar condições para efetivamente retomarmos uma caminhada interrompida rumo a uma sociedade de homens e mulheres profundamente ou substantivamente iguais, livres e fraternos, que é o que a nossa Constituição de 1988 procurou regulamentar. Devolvo para a Ana.
Antes de passar para a gente chegamos às 9 horas, né? A gente já está, mas vamos, porque é muito importante, então a gente vai passar um pouquinho do horário, então peço para o pessoal ficar um pouco paciente. E nós é que agradecemos, né? Tanto as duas por estarem presentes aqui, né? Para estarem falando com a gente. Tem duas mensagens aqui, uma da Thaís, que é lá da Fundacentro, os aspectos organizacionais que a gestão algorítmica gamificada impacta tanto para adoecimento como para acidente de trabalho, não só foram regulados, como seguiram sob sigilo e de uso protegido para as empresas. O foco escrito é a viabilidade econômica da empresa e não a redução do custo do trabalho. Esse é o comentário E eu tenho uma pergunta também do Emerson, né? O Emerson falou assim, e aí cai certinho para a doutora Ana Paula mesmo, né? Pergunto a questão de natureza jurídica de competência judicial. Esta figura de autonomia desse projeto de lei, em primeira análise, ficaria a relação para fins de julgamento de natureza civil, justiça comum, ou trabalhista? Então, legal, Emerson, obrigado pela pergunta aí. Vamos lá, então. Eu vou só comentar brevemente aqui o comentário da Thaís, né? Realmente foi o que nós colocamos, né? Os algoritmos, eles não aparecem no projeto de lei, né? Eles continuam ali sob sigilo, sob proteção de dados, né? E tanto assim que as empresas estão comemorando o projeto de lei, né? Para as empresas, o projeto de lei, ele mantém o negócio na forma como ele vinha sendo realizado, com muita pouca diferença, né? Então, a viabilidade econômica das empresas está absolutamente garantida pelo projeto de lei, né? Se tem uma coisa boa, talvez seja uma coisa boa para as empresas, que é a garantia da sua viabilidade econômica pela redução do custo do trabalho, né? A gente precisa lembrar que, diferente de uma empresa tradicional, seja ela comercial, seja ela industrial, né? A Uber e todas essas empresas que operam por meio da tecnologia dos aplicativos, ela tem um exército de reserva infinito, né? Então, quando eu estou numa empresa tradicional, eu tenho 10 empregados num setor, se 2 empregados faltam no dia de trabalho, eu não tenho, muitas vezes, como fazer a reposição desses 2 trabalhadores naquele dia, né? Eu não tenho um exército de reserva disponível para que eu possa substituir aquele empregado que vai faltar 1, 2, 3 dias imediatamente. A Uber tem, a iFood tem, né? Se um motorista não se logou hoje no aplicativo, tem milhões de outros logados. Então, as empresas, elas estão felicíssimas, porque elas vão pagar apenas pelas horas de efetivo transporte, elas têm um exército de reserva imenso, podendo substituir a todo momento um motorista por outro, né? Diferentemente, por exemplo, de uma empresa tradicional que tem lá o seu quadro de empregados, que numa eventual falta, num eventual atraso de um trabalhador, ela tem que arcar com esse prejuízo da ausência daquele trabalho, ainda que o trabalhador possa ter descontado, né, aquelas horas, eventualmente, do seu salário. Então, esse é um ponto. As empresas estão realmente muito satisfeitas com esse projeto de lei. Com relação à competência da Justiça do Trabalho, a Constituição, ela estabelece a competência da Justiça do Trabalho de forma ampla, e ela afirma que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar as lides envolvendo as relações de trabalho, e não apenas a relação de emprego regida pela CLT e com registro em carteira de trabalho. Então, a nossa Constituição, ela atribui à Justiça do Trabalho uma competência ampla para as relações de trabalho que ocorrem de forma habitual, né, ainda que não subordinada. Então, em tese, a partir de uma interpretação constitucional, a competência para decidir lides das relações de trabalho seria da Justiça do Trabalho, com o projeto de lei ou sem o projeto de lei, porque o que determina essa competência é a Constituição Federal no artigo 114. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo há algum tempo, em reclamações constitucionais, que a Justiça do Trabalho não tem competência para decidir uma relação de trabalho, quando essa relação de trabalho é formalizada por um outro tipo de contrato. Então, eu tenho, por exemplo, um advogado que presta serviços para o escritório de advocacia, mas ele é contratado como autônomo ou como associado,
eu tenho um médico prestando serviços para o hospital, este médico presta serviço na qualidade de autônomo, né? Eu tenho corretor prestando serviço para empresas de corretagem. Como isso é decidido no âmbito da Justiça do Trabalho quando isso chega na Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho analisa essa relação que é posta, reconhecendo que ali, na verdade, estão presentes os elementos de um contrato de emprego, né? Ou seja, a realidade mostrada no processo indica que, na verdade, aquele trabalhador é um empregado. A Justiça do Trabalho, então, reconhece a fraude neste contrato formal que foi estabelecido, a burla na legislação e reconhece o vínculo de emprego e, consequentemente, os direitos trabalhistas decorrentes deste vínculo de emprego, né? É nesse sentido que se julgam estas questões. Quando vem um motorista da Uber na Justiça do Trabalho, a Uber alega, ele é autônomo. A Justiça do Trabalho analisa o caso concreto e verifica se, naquele caso concreto, ele realmente era um trabalhador autônomo ou ele era um trabalhador subordinado, né, remunerado pela Uber. E se reconhecer que a realidade é que há um contrato de emprego, a Justiça do Trabalho, então, reconheceria este vínculo e concederia a este trabalhador os direitos. Isso tudo em tese, porque essas análises elas precisam ser feitas casuisticamente, a partir de cada caso concreto, né? Então, eu estou trabalhando com hipóteses em tese aqui. Entretanto, o Supremo vem dizendo, nestas reclamações constitucionais, que a Justiça do Trabalho não tem competência para analisar estes contratos. Se o contrato formal estabelecido entre o trabalhador e o tomador de seus serviços, contrato escrito ou expresso, foi um contrato de trabalhador autônomo, foi um contrato de parceria, foi um contrato de associado, não cabe à Justiça do Trabalho, segundo o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, absolutamente equivocado, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político do debate, né? O Supremo tem dito, não é a Justiça do Trabalho que vai afirmar se houve ou não houve fraude ou burla neste contrato formal. Quem tem essa competência é a Justiça Estadual, é a Justiça Comum, né? Então, partindo deste posicionamento, que hoje é majoritário no âmbito do Supremo Tribunal Federal, apenas o ministro Fachin tem decidido, em algumas situações, contrariamente a este posicionamento. Não sabemos ainda como o ministro Flávio Dino vai decidir essa questão, mas mesmo o ministro Zanin, que eu recém-impossado, pouco antes do ministro Flávio Dino, já decidiu também nesse sentido, o Supremo tem dito, não é da Justiça do Trabalho. Bem, se o Supremo já diz isso, sem que eu tenha uma lei afirmando este trabalhador é autônomo, este trabalhador não tem vínculo de emprego, eu imagino, só posso imaginar, que com este projeto de lei, se ele for aprovado, claramente o Supremo Tribunal Federal vai afirmar que a competência não é da Justiça do Trabalho. E estes trabalhadores, se conseguirem criar os seus sindicatos, se decidirem fazer greve, se tiverem problemas na ruptura do contrato ou qualquer outra questão envolvendo os parcos direitos que o projeto de lei atribuiu, ele terá que buscar esses direitos na Justiça Estadual, que não é uma justiça especializada, que não é uma justiça que trata de relações de trabalho, que não é uma justiça que julga a partir dos princípios que são próprios ao direito do trabalho, e que são princípios que são observados pela Justiça do Trabalho, pelos magistrados trabalhistas, mas que não serão observados pelos juízes estaduais, e não é por culpa dos juízes estaduais, né? Na verdade, eles vão atuar a partir da lógica do direito civil, que em muitos aspectos é muito diferente da lógica daquilo que a gente compreende como direito do trabalho, e aqui num sentido amplo do direito do trabalho, né? Não apenas o direito do trabalho CLT, mas o direito do trabalho enquanto um ramo do direito que estuda as relações de trabalho. Então, esse projeto de lei, ele ainda traz, né, este risco, né, considerando a atual jurisprudência majoritária do STF. Me parece que a interpretação que vai prevalecer, não estou dizendo que é a minha, não é a minha, mas é a interpretação que hoje prevalece no Supremo, a competência para decidir qualquer questão envolvendo estes trabalhadores, segundo o Supremo, seria da Justiça Comum. Acho que assim eu consegui responder a pergunta do Emerson.
Olha, eu queria agradecer muito aqui tanto a doutora Magda como a doutora Ana Paula. Nossa, foi realmente muito didático, né? Acho que aprendemos bastante, mas já passamos 10 minutos do horário, né? Então, queria agradecer também o pessoal que esteve aqui, o pessoal que vai vir aqui, né? Muita gente assiste depois, e a gente vai tentar fazer alguns cortes, não sei como vai, porque tem muita coisa importante, né? Essa última parte, principalmente, ninguém está enxergando isso, né? Só a doutora Valdete comentou um pouco, agora a doutora Ana Paula também, mas da importância, né, de repente, isso daí ficar, se proliferar, né, para toda quanto é atividade, enfim. Né? Não se trata só desse projeto de lei, né? O buraco é muito mais embaixo, como a gente fala assim, né? O problema é muito maior. Então, realmente, agradeço muito. Se quiserem Me permite, Gilmar, me permite, eu tenho integral acordo com o que a Ana Paula coloca sobre o tema da competência, né? E sobre o tema da destruição, né? Por uma compreensão distinta da nossa, da destruição do sistema público de proteção social ao trabalho, e assino embaixo o que ela falou sobre as consequências e as possibilidades nefastas, né, desse tema da competência. Tá? É isso mesmo que tende a acontecer, e isso é muito grave e muito prejudicial. Né? Nós tivemos um presidente da República ano passado, que foi o FHC, que prometia o fim da Era Vargas, mas esse fim não foi possível graças à resistência dos trabalhadores e da sociedade brasileira. Nós não podemos permitir que o fim da Era Vargas se dê nesse momento histórico no nosso governo. Ou seja, é fundamental, né, que o campo da política se posicione, compreenda e reaja. Legal. Você tinha falado no chat assim privado que um link de um filme, não vai dar para colocar esse vídeo aqui, mas eu coloquei aqui no chat dos comentários para quem quiser assistir. Você quer comentar alguma coisa sobre esse vídeo, Magda? Do que se trata esse vídeo? Eu trouxe, se tivéssemos tempo, mas evidentemente que não temos, né? Eu trouxe esse vídeo, que é o vídeo da professora Chauí, onde ela fala exatamente sobre as consequências de uma sociedade individualista, né? E uma sociedade em que tudo é precificado pelo mercado autorregulado. Então, ela fala das consequências dessa sociedade e ela chama, né, a sociedade, a classe trabalhadora, para que apresentem projetos e soluções e propostas, né, para que sejam contrapostas a essa caminhada. É por isso que o vídeo é bastante importante. E se eu tivesse tempo, eu ia também, já que começamos com um poema, eu ia declamar um poema do Drummond, em homenagem aos mineiros, só uma estrofe dele, que é muito o que a gente está sentindo hoje, né? Ressignificando o poema. Se me permitisse, eu leria duas estrofes desse, um poema longo, mas duas estrofes dele só, porque eu acho que é como nós estamos nos sentindo. Pode Fica ser? À vontade. Claro, pode ficar à vontade. Este é tempo de partido, é tempo de homens partidos. Em vão, percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Visito os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese? Penhor do meu sono, luz, dormindo acesa na varanda? Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo sobre o ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Calo-me,
espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. E elas são roucas, são duras, são irritadas, são enérgicas e estão comprimidas há tanto tempo. Perderam o sentido, apenas querem explodir. Obrigada. Gilmar. Muito legal. Pode falar, doutora Ana. Eu queria também deixar só uma mensagem para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Na academia, nós temos muitos estudos, muitos professores, muitos pesquisadores que tratam deste tema, que estão falando sobre esse projeto de lei, apontando todos os problemas. No judiciário trabalhista, temos também um grupo grande de juízes, magistrados do trabalho que resistem a essas mudanças legislativas. Mas o mais importante é a resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eu espero realmente que eles resistam a este projeto de lei, inclusive buscando forças em categorias que lhes são muito próximas, como, por exemplo, os entregadores. Os entregadores deixaram a mesa de negociação, porque eles não aceitaram as propostas que foram apresentadas. Os motoboys não estão incluídos neste projeto, é apenas os motoristas de veículos com 4 rodas. Então, é preciso que os trabalhadores resistam, porque por mais que o judiciário trabalhista, vou dizer totalmente, mas em parte, resista a muitas mudanças, por mais que a academia denuncie, é a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras que poderá conduzir a uma regulamentação, se for necessário, uma regulamentação especial, mas que seja protetiva, que reconheça efetivamente direitos, e não isso que, infelizmente, foi apresentado. Então, eu clamo os trabalhadores, as trabalhadoras, que resistam a esse desmonte que está sendo promovido. Legal, legal essa tua mensagem. Vamos ver se a gente consegue, falar com a categoria de trabalhadores, que é muito complicado, porque eles são trabalhadores muito dispersos, não é que nem uma fábrica que você vai lá e fala com todo mundo, você tem um monte de gente, pessoas com pensamentos diferentes, situações diferentes, complicado, viu? Mas eu queria terminar aqui também com essa mensagem do Emerson, gratidão pelo esclarecimento. É lamentável que vivemos o desmonte de tudo que garante os direitos do trabalhador, mas, repito, minha admiração a vocês que têm coragem de exporem a verdade do direito. Legal, Emerson, obrigado. Então, agradecendo a todos vocês, principalmente as professoras, e chamando para o pessoal para a semana que vem. Como vocês sabem, toda quarta-feira a gente tem live aqui, então, por favor, venham na próxima quarta-feira para a gente continuar essa nossa luta, na luta na defesa da classe trabalhadora. Muito obrigado, boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. A pastoral tem um papel importantíssimo. Muito obrigada. Boa noite. Com certeza. Boa noite. Nós agradecemos.